Boa tarde, tudo jóia? Tudo bem, Doré? Tudo bem, Dani? Tudo bem, Antônio? Como é que estão? Maravilha? Beleza, pessoal. Mais uma live nossa tradicional de sexta-feira, 1h15 da tarde. Tudo bem? Bem, Carla? Joia, pessoal. Joia. Maravilha. Tudo tranquilo? O áudio tá ok? Estão conseguindo me escutar direitinho? É isso aí, Doré. PNS na veia, ó. Maravilha. Beleza. Obrigado, Antônio. Ariane, beleza? Tudo jóia? E aí, tratando muito, pessoal, qual é a parte da postura e emoção, Mariane? Foi bacana o curso, não foi? Bota aí. Joia. Obrigado, Dani, do retorno do áudio. Muito bem. Maravilha. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para ver se melhora. Assim, fica mais bonitinho um pouco. Não fica mostrando só o teto. Muito bem. Dani, tudo bem? Joia. Maravilha, pessoal. Como que tá essa sexta-feira? Ansiosos pelo final de semana? Tudo programado para esse final de semana. Aqui em Londrina, friozinho. Hoje ainda não tá, mas a temperatura vai abaixar a partir de hoje. Gostoso para ficar em casa. Comer uma sopa, um fundi, um risoto. Maravilha, hein? Que delícia. Bom também para a gente aproveitar essa sexta-feira para passar um tema muito bacana. Muito bacana. Eu essa semana estava pesquisando algumas coisas e analisando sobre o que eu ia falar para vocês essa semana. E aí na terça-feira já me veio esse tema. E aí eu falei, tem bastante coisa que a gente consegue falar com uma característica só e que é importante a gente prestar atenção nela na parte clínica, tá? Que é a instabilidade pélvica, que é o tema então desta live de hoje, tudo bem? Maravilha, tratamentos bacanas, né, Mariana? O curso Postura e Emoção que a gente fez na semana passada foi muito bacana. Então vamos lá. Hoje então vamos falar sobre as repercussões clínicas da instabilidade pélvica, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a característica, uma das características que a gente tem que mostra essa questão da instabilidade pélvica, mas também algumas correlações importantes a serem pensadas. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte: como que a gente caracteriza uma instabilidade pélvica? Como que eu sei se meu paciente tem ou não uma instabilidade pélvica? Existem várias formas da gente analisar, existem várias formas da gente entender, mas uma das principais que eu vejo, pelo menos, Tô tentando ajustar o celular aqui para ele ficar paradinho, bonitinho, tava querendo cair. Uma das principais características é o sinal de Trendelenburg. O sinal de Trendelenburg todo mundo conhece, isso quase unânime que todo mundo aprendeu na faculdade, que o sinal de Trendelenburg, ele significa uma fraqueza de glúteo médio. Beleza. Mas como muita coisa a gente aprende na faculdade de forma bastante simplificada, a gente aprende lá assim, beleza, o paciente tem um sinal de Trendelenburg, ele tem uma inativação do músculo glúteo médio. Tá, e aí? O que você vai fazer com essa informação? Onde que isso é importante? Quais são os aspectos clínicos que um paciente pode vir a ter devido a uma instabilidade pélvica que é traduzida pelo sinal de Trendelenburg? E é isso que eu queria comentar com vocês.
Então, o sinal de Trendelenburg todo mundo lembra, tá? Que é pedir então para o paciente fazer um apoio unipodal. Mas existe uma característica, tá? O paciente, ele deve, quando fizer o teste, ele deve somente estar lá em pé. A única coisa que ele precisa fazer é dobrar o joelho, tá? E aí a gente verifica o nível da pelve. Se a pelve vai se manter, se ela vai subir um pouco ou se ela vai cair. Então, na descrição clássica do sinal de Trendelenburg, quando a pelve ela cai, o sinal é positivo, tá? Onde então caracteriza essa fraqueza do glúteo médio, essa inativação do glúteo médio. Alguns estudos que têm sido feitos hoje e que ainda não estão publicados, que estão sendo feitos pelo professor Philippe Villeneuve da PNS, junto com sua equipe lá da França, com uma análise por aqueles sensores de movimento, né, sensor computadorizado de movimento, eles estão percebendo, e fazendo analogia com a eletromiografia, eles estão percebendo que até mesmo o paciente que, quando fica num pé só, fica com a pelve parada, o dado eletromiográfico do glúteo médio é menor, ou seja, caracterizaria um sinal de Trendelenburg positivo, e que a ativação correta do glúteo médio seria, quando ficar numa perna só, uma ligeira elevação da pelve. Mas isso são dados prévios, esses dados estão sendo melhor estudados, né, e estudados com mais profundidade, para chegar numa conclusão um pouco mais precisa. Mas, então a gente leva em consideração que quando há uma manutenção da pelve, quando o paciente fica num pé só, não tem sinal positivo, e quando a pelve ela cai, ela gera então sinal positivo. Agora, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é quando você pede para o seu paciente fazer um sinal de Trendelenburg, né? Quando você pede para ele ficar num pé só, quanto tempo você deixa ele num pé só? Tipo, ele fica num pé só e aí se caiu você já considera, ou você espera, tá? E aí, pessoal, tem algumas características em relação a isso que podem ser importantes. Por exemplo, na dislexia. A dislexia de desenvolvimento, tá? Eu já fiz uma live uma vez pelo Instituto Salgado, né? No canal do YouTube do Instituto Salgado, que fala sobre a PNS e os distúrbios de aprendizagem. Lá eu falo sobre os tipos de dislexia, tá? Eu falo sobre qual é a principal característica onde o controle postural ele está envolvido, que é a dislexia de desenvolvimento. Então, para quem não assistiu, entra lá no YouTube, tá? No canal do Instituto Salgado, e procura lá, PNS nos distúrbios de aprendizagem. Então, o controle postural está ligado à dislexia, no tipo de dislexia que é a dislexia de desenvolvimento, tá? Tem vários outros tipos de dislexia, tem a de consciência fonológica e tem vários, tá? Então, a dislexia de desenvolvimento é a característica onde o controle postural está envolvido. E existem estudos que mostram que crianças disléxicas, crianças com dificuldade de aprendizagem, apresentam sinal de Trendelenburg positivo bilateralmente. Ou seja, existe uma grande instabilidade pélvica nas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, tá? Do tipo dislexia de desenvolvimento. Então, essa característica da instabilidade pélvica vai ser traduzida, né, depois pela instabilidade da coluna e pela instabilidade da cabeça, que leva a uma alteração, por exemplo, da velocidade de leitura. Então, essa é uma das características que mostra onde o sinal de Trendelenburg ele interfere sobre o controle postural e que vai interferir como produto final na aprendizagem de uma criança. Então, o fato da gente
entender que essa fraqueza do glúteo médio existe é bacana. Agora, o que isso pode gerar? Uma das características é, então, essa alteração que está ligada aos distúrbios de aprendizagem. Então, quando você estabiliza melhor a pelve, quando você estabiliza a pelve, que vai estabilizar a coluna, que vai estabilizar a cabeça, a criança ela consegue ter mais foco para a leitura, para fazer conta, e aí ela melhora essa característica. Então, só lembrar, é em cima dos distúrbios de aprendizagem relacionado à dislexia de desenvolvimento, ok? Em outras características de dislexia, podemos não ter resultado. Beleza? Mozart, é um prazer ter você aqui na sala, viu? Espero que esteja tudo bem com você aí, a Elisa também. Espero que você esteja bem aí. Depois manda notícia. Então, pessoal, essas características clínicas não param por aí. A gente tem uma outra característica que é bem comum, que é sobre dor lombar. Então, quando a gente fala da instabilidade pélvica pelo glúteo médio, vai existir uma associação com a musculatura do assoalho pélvico, tá? E aí o que a gente tem? Uma instabilidade do assoalho pélvico que vai ter que ser compensada por outro grupo muscular ou outros grupos musculares. E a partir daí, então, pode haver a sobrecarga da musculatura lombar, e que isso, então, pelo próprio princípio da nocicepção e da definição da dor, essa sobrecarga pode gerar uma dor lombar. Então, é de extrema importância que a gente tenha um bom controle do assoalho pélvico, que vai ter uma sinergia com o glúteo médio, e que isso, então, pode ajudar em indivíduos com dor lombar. E eu vi um estudo que saiu agora em 2017 que mostra que quando você pega mulheres com dor lombar e que você dá uma dupla tarefa, ou seja, você tira a atenção daquela contração num exercício, então o exercício foi feito Pilates, exercícios básicos de Pilates. Então, se a pessoa está prestando atenção no que ela está fazendo, ela consegue contrair os músculos e fica bem. Agora, se você tira a atenção dela, né, pedindo para ela fazer uma outra tarefa cognitiva, ela perde a capacidade da contração, tá? Então, e isso então gera sobrecarga, gerando a dor lombar. Isso acontece em indivíduos normais, mas também acontece em atletas, tá? E aí essa estabilidade pélvica para atletas pode ter várias repercussões, até mesmo a perda de rendimento dentro do esporte, tá? Então, a gente tem essas duas características que eu mencionei até agora, então, sobre a dislexia e sobre a dor lombar. Uma outra característica que eu quero colocar aqui para vocês, que existe a instabilidade pélvica, evidenciada pelo sinal de Trendelenburg, é nos quadros de incontinência urinária, tá? Incontinência urinária de esforço, tá? Em adultos, né? Em mulheres adultas. Mas também acontece em crianças que estão no período de desfraude, tá? Então, uma alteração, né, de perda urinária, tanto em crianças quanto em adultos, pode estar ligada a uma alteração da estabilidade pélvica, que a gente evidencia pelo sinal de Trendelenburg. Então, em relação a essa estabilidade para crianças, a gente tem que pensar assim, que a partir de 13 anos, de 11 a 13 anos, é que as crianças conseguem, né, a grande maioria consegue ficar pelo menos 10 segundos, tá, em apoio unipodal sem a pelve cair. A partir de 3 anos, pode acontecer de ter uma alteração, tá, que vai estar ligada a uma alteração unilateral, tá? Unilateral. A criança que adquire a estabilidade pélvica, ela adquire logo ali por volta dos 3 anos, entre 2 e 3 anos, que é quando a criança ela já começa a fazer o desfraude.
Então o desfraude da criança está ligado ao melhor controle da musculatura pélvica, da musculatura esquelética pélvica, mas também esfincteriana, para ter o controle. Então a partir dos 2 anos, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, já começa essa característica de melhorar essa estabilidade pélvica. E existe um sinal clínico, uma característica clínica, que mostra que a criança ela adquiriu uma estabilidade pélvica quando ela consegue, ou quando ela começa a subir degraus de escada de forma alternada. Então, quando ela conseguir fazer essa subida de escada dos degraus de forma alternada, ela já tem um controle da musculatura pélvica. Nesse momento, ela tem que ter a continência, ela não pode estar mais perdendo xixi. Caso ela esteja perdendo, aí deve ter alguma coisa que está influenciando sobre a inervação autonômica de bexiga, em relação à parte do esfíncter, ou até mesmo dos músculos do assoalho pélvico, onde a gente tem a sinergia com o glúteo médio. Então precisa dar uma olhada. E a mesma coisa vai acontecer em mulheres, acima dos seus 40, 50 anos, que podem começar a ter incontinência urinária nesse período, E mulheres mais idosas também. Então, essas 3 características que eu queria deixar para vocês sobre essas repercussões clínicas. Então, 1, sobre os quadros de distúrbio de aprendizagem. 2, sobre dor lombar. E 3, sobre os quadros de incontinência. Então, pessoal, dentro dessas características, essas são a repercussão clínica. Como que você vai trabalhar isso, Como que a gente vai tratar isso, Então, uma das coisas é fortalecer glúteo médio, Então, tem que fazer fortalecimento de glúteo médio. Só que o glúteo médio, ele não é um músculo essencialmente fásico, Ele é um músculo tônico. Ele está ligado ao tônus postural. Então, a gente tem que tomar cuidado como que a gente vai fazer essa ativação. Então não é simplesmente deitar o paciente de lado, com a perna dobrada, botar peso ali e pedir para ele fazer a abdução. A abdução com rotação externa. Aquilo ali você vai pegar a parte fásica do músculo. Mas como que a gente ativa uma fibra tônica? Os músculos do tônus são aqueles músculos posturais, ou seja, eles têm pouca carga, e eles têm uma contração longa. Por isso as contrações mantidas são melhores, lentas e sustentadas, São as melhores para esse tipo de fibra, ok? E a gente tem que lembrar que toda essa musculatura tônica do nosso corpo, ela está muito mais ligada ao controle do movimento do que da potência do movimento. Vocês concordam comigo? Então, os músculos tônicos, e o glúteo médio é um deles, ele tem essa característica, ele é mais de controle de movimento do que da própria execução do músculo de forma potente, Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com um músculo que está ligado à parte tônica, eu tenho que pensar no controle, não na potência. Então, as contrações vão ser contrações sem muita carga, às vezes só com o próprio peso do corpo, já é o suficiente, porque é o que ele vai precisar carregar. Um pouco de resistência a mais para dar uma carga um pouco maior. Mas também, ele sendo de pouca carga, de forma lenta e sustentada. Lenta e mantida. Então, você contrai de forma lenta e mantém. E relaxa. Contrai de forma lenta e relaxa. Então, até mantendo. Então, você faz a contração, pede para contar até 10, 15 e volta. Para você pegar a fibra tônica desse músculo. Tudo certo? Maravilha. Então, a gente tem que pensar nessa questão desse músculo, no seu fortalecimento. Nesse seu fortalecimento de forma controlada e não de forma de potência. E uma das características que a gente não pode deixar de esquecer é quem é o nervo que inerva o músculo glúteo médio. É o nervo glúteo superior. Então ele pode ter alterações da sua condução dependendo da posição que a pessoa acaba ficando sentada, se ela fica cruzando muito perna, se ela fica com compressão por causa de carteira no bolso. Então tem várias características que podem interferir.
tá? E também quais técnicas que você vai utilizar para estimular. Você pode estimular com propriocepção, exercícios proprioceptivos, que então estão estimulando a parte neural, mas também estimular a parte neural propriamente dita, ok? A PNS faz isso, a Dermoneuro faz isso, várias técnicas fazem isso de forma direta sobre o nervo. Podemos considerar que os músculos do quadril é o centro de gravidade. Não necessariamente, viu, Antônio? Não necessariamente, tá? Eles fazem parte, eles ajudam ajudam a manter o controle sobre o centro de gravidade e sobre o centro de pressão, tá? Então, isso é o que dá a estabilidade do corpo, tá? Então, eu preciso de uma sinergia entre os músculos do assoalho pélvico, os músculos tônicos do membro inferior, toda essa musculatura de glúteo médio, né, piriforme, e mais os extensores da coluna para fazer a parte tônica e ajudar na estabilidade da pelve, tá? Da bacia. Então, não posso dizer que só os do quadril são os do centro de gravidade, mas eles participam desse controle. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, quando a gente fala de estabilidade, né, ou instabilidade pélvica, nós temos que pensar mais no controle do que na potência. E a frase do dia, a frase de hoje, que eu quero que vocês cliquem, daqui a pouco eu vou entrar com ela no feed, tá? Eu quero que vocês copiem essa frase, marquem seus amigos, marquem as pessoas que precisam ver essa live, tá? Ela vai ficar salva por 24 horas, então marquem as pessoas que vocês querem que vejam isso. Pacientes de vocês que talvez tenham esse tipo de sintoma, que você já esteja trabalhando nessa instabilidade, tá? Marquem eles na frase do dia. E a frase do dia é uma referência, pessoal. Eu estou pedindo uma licença aqui para o pessoal da Pirelli, dos pneus Pirelli, porque antigamente eles tinham uma propaganda muito bacana que falava dos pneus Pirelli e que serve muito bem para essa frase de hoje. Então, sobre a instabilidade pélvica, mas também dos pneus Pirelli, a frase é: potência não é nada sem controle. Então, não adianta você ter uma força gigantesca se você não sabe controlar ela. Então, a musculatura da instabilidade, né, que gera a musculatura tônica da pelve, você pode ganhar força, né, de potência, com carga, mas você precisa ter o controle. Então, frase do dia: potência não é nada sem controle. Maravilha? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que mais uma vez tenha contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira de bons atendimentos aí ainda hoje à tarde. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço a todos.